mãe não deixa de ser mulher, não deixa de ser esposa, filha, e isso acaba por muitas vezes ficar negligenciado. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje estaremos já à conversa com Vanessa Valente, psicóloga júnior, e traz-nos aqui alguns temas à volta da maternidade com saúde mental e sem preconceitos, mas também a vida sexual e reprodutiva. Olá Vanessa, muito obrigada por estares aqui connosco. Antes de começarmos a falar aqui nos assuntos que te trazem cá, primeiro do que tudo explica-nos como é que é aqui o teu percurso. Estudaste psicologia, és ainda jovem, tal como eu, não é? Terminamos os nossos cursos não há muito tempo. Como é que foi aqui ingressar em psicologia e como é que surge esta escolha? Isto surge muito ainda no secundário. No 12º ano, quando temos aquela oportunidade de escolher uma disciplina, eu optei pela psicologia, um bocadinho já a pensar na parte da psicologia criminal, o que depois não se veio a ficar de todo ser aquilo que acabaria por escolher. E depois, quando chegou assim à altura de escolher o curso da universidade, eu fiquei muito... Foi quase tudo muito natural. Acabei por escolher a psicologia, entrei na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e por lá tive 5 anos a fazer o mestrado integrado, sempre com estas questões da psicologia criminal muito presentes, e depois perceber que não era nada daquilo e acabar por fazer o mestrado na área clínica e da saúde. Aqui também, como é que foi então escolher, ou seja, não a psicologia criminal, depois como é que foi então começar a ver outros assuntos à tua volta dentro da psicologia e também do desejo se calhar de compreender os outros, e como é que também acaba por surgir aqui as questões que hoje vamos falar da maternidade e da saúde mental? Eu acho que sempre tive grande à vontade nessas áreas. E isto acaba por surgir muito porque no meio de um currículo que é muito pouco diversificado, como o curso de Psicologia, surge uma cadeira no 4º ano ligada a estas questões, com apontamentos muito simples, mas que mesmo assim eram como uma lefada de ar fresco dentro de tanta coisa igual. E quando chega ao momento de escolher os orientadores de tese e os locais de estágio, percebo que existe efetivamente a oportunidade de trabalhar com perdas gestacionais, com maternidade, e acabo por escolher as duas coisas nessa área e por conseguir ficar sempre com aquilo que queria. Depois, mais tarde, acabei por achar que ia ter ali uma lacuna quando começasse o estágio. E aí percebi que se calhar era melhor começar a investir em formação profissional. E foi quando comecei à procura de cursos que me ajudassem com isso, e encontrei uma especialização em Psicologia da Gravidez e da Parentalidade, e acabei por mergulhar quase que numa aventura e acabar por fazer estágio, tese, tratar de defesas, de tudo ao mesmo tempo que tiro uma especialização avançada. Aqui depois também dos estudos, decidiste regressar à ilha, também aqui no meio da pandemia, como é que tem sido este regresso e como é que vês também aqui a psicologia nos Açores e exercer aqui esta área, no meio pequeno onde quase que sentimos a necessidade de marcar a diferença? Isto foi tudo quase que muito rápido, ninguém esperava que esta situação toda aparecesse, e acabou por quase que ser uma decisão certa. A psicologia nos Açores acaba por ser ainda um tabu, não é propriamente uma conversa de café que seja sobre a saúde mental, muito menos quando se trata da maternidade, da vida sexual, da vida reprodutiva com saúde mental. Eu sabia que se quisesse exercer na área da maternidade e destes temas que são as minhas principais áreas de interesse, para vir para cá teria de ser uma coisa que eu avançasse com ela por iniciativa própria. E decidi arriscar com tudo e ficar assim. E está a correr bem, por enquanto. Por enquanto, sim. Também, recentemente, criaste uma página onde abordas aqui estes temas, sim. Fizeste aqui uma aposta nas redes sociais. Qual foi o teu principal objetivo e também o que é que procuras tratar nas redes sociais? Acho que, em primeiro lugar, foi mais uma questão mesmo de... uma conquista pessoal. Eu sabia, como referi, que só conseguiria trabalhar com isto se fosse por uma iniciativa pessoal.
até porque pela pesquisa que fiz percebi que havia muitos poucos colegas que tivessem mesmo muita formação na área, e acabou assim por nascer metamorfases, muito ligada às questões da maternidade, vida sexual e vida reprodutiva, sempre sem tabus, e que tentando falar um bocadinho de tudo, também às vezes com um bocadinho de humor através do que nós chamamos os Reels, e tentar chegar àquilo que é as expectativas das pessoas nestas áreas. Podemos dizer também, e como falavas há pouco, que realmente há aqui o tabu, há também aqui o preconceito e o medo e a vergonha de falar, principalmente ali na transição da adolescência, onde começa-se a falar mais da vida sexual, reprodutiva, há muito aqui esta vergonha. Mas nestas fases, qual é a importância então de um psicólogo para nos ajudar quando às vezes até temos medo de falar com os nossos pais? Esta questão acaba por ser muito engraçada porque faz quase que uma ligação entre estas áreas da maternidade e a área da sexualidade. Nós, enquanto psicólogos, não temos só a vertente das consultas, podemos também fazer psicoeducação e uma das grandes áreas que acaba por ser abordada é a parte da educação sexual. E muitas pessoas acabam por achar que a educação sexual é falar sobre sexo, é incentivar as crianças e os adolescentes a fazer sexo e na realidade não é nada disso. É falar sobre decisões informadas, sobre termos informação, termos conhecimento, e é também um bocadinho esse o nosso papel e aquilo que através da página eu também tento fazer, porque a informação acaba por ser muito importante. Nós temos informação, temos conhecimento e o conhecimento acaba por gerar respeito, nem que seja por pessoas que têm decisões diferentes das nossas. Aqui por falar nestas fases de transição, a adolescência é uma delas, mas aqui na vida da mulher existem 3 fases de transição, que também já falaste na tua página. Que fases são essas e, na verdade, o que é que têm em comum estas 3 fases? Temos a adolescência, temos a gravidez, que acaba por nascer uma realidade para toda a gente, e temos o climatério, que muita gente confunde com aquilo que é a menopausa. Na realidade, o climatério é apenas a passagem da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva, e a menopausa acaba por ser apenas o ápice dessa passagem. Aquilo que nós conhecemos como muitos sintomas é este climatério, sendo apenas a menopausa o último ciclo menstrual da mulher. O que é que elas têm em comum? São todas fases com muitas transformações físicas, transformações psicológicas, biológicas, muitas transformações hormonais, e isto traz... Apesar de terem fases com equilíbrio, isto traz também alguma instabilidade, sobretudo a nível emocional. E daí vem a importância de haver um psicólogo presente em todas elas. Todas implicam mudanças nos nossos papéis, na nossa identidade, na forma como nós nos vemos a nós, como vemos os outros e como nos relacionamos. Portanto, acaba por ser assim 3 grandes fases com maior vulnerabilidade, são períodos críticos para haver mais vulnerabilidade psicológica. Aqui destacando então a fase da gravidez e depois mesmo o pós-gravidez, quando já são mães, depois do bebê nascer, há aqui sempre um grande medo e há mães que realmente sofrem em silêncio, porque depois de serem mães sentem que o seu mundo é só o filho, mas de facto ser mãe não é o nosso nome. Sei que tens uma publicação neste sentido. Como é que as mães devem aqui ver este processo do facto de que realmente continua a existir a vida depois da gravidez? Muitas vezes o que se ouve ligado à gravidez é que são 9 meses, durante esses 9 meses existe muita preparação, mas ninguém prepara para aquilo que vem depois. A mãe não deixa de ser mulher, não deixa de ser esposa, filha, e isso acaba por muitas vezes ficar negligenciado. Estas questões acabam por poderem ser um bocadinho corrigidas ou um bocadinho amenizadas se houver ali uma boa rede de suporte, quer seja pela família, quer seja pelos amigos. E se pudesse apenas escolher assim uma coisa que pudesse fazer toda a diferença, seria o autocuidado, porque o autocuidado acaba por englobar tudo. A forma como a mulher cuida de si, fazer atividades que goste, fazer atividades com as outras pessoas, cuidar das relações que tem, quer sejam elas amorosas, quer sejam elas mais sociais, tudo o que seja cuidar de si acaba por ser o foco, não é? Porque é aquilo que nós não fazemos depois de ter um bebê, acaba por ser não cuidar de si. Aqui, além do autocuidado, há muita questão da autoestima, sim, mesmo o autoconhecimento, o amor próprio, podemos dizer que realmente acaba por se perder um bocadinho nesta fase. Sim, a gravidez traz consigo muitas alterações corporais, muitas delas para as quais ninguém está preparado,
esperam-se depois que estas alterações sejam refletidas num espaço curto de tempo, porque é aquilo que nós estamos habituados a ver através das influencers, das celebridades, que têm quase um bebê num dia, numa semana depois já estão ali com um corpo invejável, e isto não é realidade de toda a gente. Daí ser tão importante que nós acabemos por conjugar a psicologia com outras áreas, com outros profissionais de saúde que ajudem a que as coisas melhorem o mais rápido possível, mesmo que nunca chegue àquele 100% o que era anteriormente. Mas sim, a autoestima acaba sempre por por ficar de alguma forma ferida, o que acaba também por depois ter este impacto naquela que é a relação conjugal e a imagem de si próprio, além de que a própria questão do autoconhecimento depois acaba por ir se desenvolvendo, porque a mãe que tem um bebê acaba por tentar perceber-se a si própria, e este deveria ser um trabalho que deveria ser feito desde a pré-conceição, e acabamos por ter isto tudo fechado dentro do mesmo saco numa altura que já é por si só bastante exigente. E falavas que realmente é importante que a mulher, depois de ser mãe, que possa fazer, por exemplo, tarefas que gosta. Mas neste sentido, tendo em conta aquilo que uma recém-mãe precisa, o que é que a sociedade pode fazer, as pessoas que a rodeiam, para que realmente este processo seja mais fácil de encarar? Eu acho que o mais evidente de tudo é mesmo ajudar e tentar ser compreensivo. A começar pelos comentários que nós ouvimos no dia-a-dia, que fazem a uma grávida ou que fazem uma recém-mãe, como ainda não perdeste o peso da gravidez, ou quando é que voltas ao corpo normal. Estas coisas acabam por magoar e são, se calhar, a principal coisa que nós podemos ir alterando como sociedade. Além disso, se nós estivermos atentos e soubermos quais são os sintomas, por exemplo, do baby blues, que é uma coisa que afeta mais ou menos entre 50% e 80% das mulheres e que pode durar até 3 semanas após o parto, muitas pessoas dizem, mas devias acalmar-te, não podes chorar assim. E se calhar isto são coisas que vêm acompanhadas pelo baby blues e não é algo que propriamente nós consigamos controlar. Se nós tivermos noção de quais são os sintomas, podemos sempre ajudar. A ajuda também, se for prática, no sentido em que se chegarmos ao pé de uma mãe, mas em vez de nos oferecermos para cuidar do bebê, tentarmos oferecer ou para fazer comida para uma semana ou para fazer tarefas domésticas que ficam sempre também um bocadinho negligenciadas, acaba por ser muito melhor do que estarmos a retirar dos braços um bebê que a mãe tanto tenta criar, também ir criando uma ligação. Além disso, a empatia é essencial. Partilhar também histórias que se nós já formos mães ou pais, partilharmos com essas pessoas aquilo que nós vivemos. Recomendar livros que sejam importantes para esta fase e, acima de tudo, perceber que se estes sintomas de baby blues, ou se aparecerem sintomas que sejam efetivamente preocupantes, recomendar o apoio de alguém especializado para isso, sempre tendo em conta que nós não podemos obrigar ninguém a receber apoio, podemos apenas mostrar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e depois a decisão é única e exclusivamente da pessoa que nós tentamos ajudar. Aqui, no âmbito da pressão da sociedade, também podemos dizer que há aqui uma pressão no sentido de que a mulher, a mãe, neste caso, é sempre mais responsabilizada, digamos assim, pela criança. Ou seja, há sempre aquela ideia que a mãe quase é que tem que ser mais presente do que o pai. Notas também que há esta pressão por parte da sociedade que a mãe não pode falhar tanto, digamos assim? Sim, e nós já vemos muito isso quando vemos fotos de pais com bebés na internet, que toda a gente diz, ai que giro, mas já se for a mãe, já não é, as coisas se calhar já não são assim. Se calhar se virmos essas fotografias perguntamos, mas o pai ajuda? Isto se calhar não é tanto uma questão de ajudar, é mais um trabalho de equipa. Se alguns dias o trabalho é 50-50, ok, tudo bem, mas se calhar há dias que ele precisa de ser 60-40, outros precisa de ser 70-30, acaba por ser sempre um trabalho de equipa e um jogo aqui entre duas pessoas para criarem uma nova pessoa, um novo ser humano. E estas questões de nós colocarmos todo o peso na mãe pode ter os efeitos contraditórios, podemos estar a aumentar ainda mais a ansiedade que a mulher sente, mas também pode deixar de parte a outra pessoa, o companheiro ou a companheira, pode sentir também o seu papel um bocadinho negligenciado.
Falamos aqui muito da questão do ser mãe, mas realmente também existem os casos de quem não pretende mesmo ter filhos. Nestes casos, acho que também há aqui uma certa pressão e são casos que também, se calhar, acabam por influenciar na saúde mental, ou seja, a pessoa não querer ser mãe, neste caso, mas a sociedade achar que todas têm que ser mães e isto acaba por trazer alguns problemas na saúde mental. Nós somos uma sociedade muito natalista, não é? Nós quase que incentivamos, quando vemos um casal, incentivamos a que haja um filho, quando há um filho incentivamos a que haja dois e vamos continuando sempre assim este jogo. A realidade é que há pessoas que não querem ser mães, há outras que não podem, ou porque têm problemas de infertilidade, ou porque têm problemas de condições de saúde que efetivamente não lhes permite ser. Outras que podem querer investir noutra área da vida, na área profissional, que não seja propriamente um objetivo. E está tudo bem com isso. E acho que para nós ainda é um problema perceber que está tudo bem e que estas perguntas afetam quem as ouve, principalmente, primeiro, porque podemos estar perante alguém que sofreu uma perda e está a ouvir, olha, não... Quando é que tens um bebê e está ali a lidar com um luto. E depois podemos estar a lidar com alguém que quer muito, mas que não consegue, que já tentou de tudo e que não há... que pensa que não há forma de conseguir e que se calhar não há mesmo. E nós estamos sempre aqui nesta picardia quase. Aproveitando aqui que falas na questão do luto e da perda, podemos dizer que ainda é pouco reconhecida a questão de quem realmente perde um bebê durante a gravidez, ou seja, quase que é desprezado e não encaram como, por exemplo, alguém que perde um filho mesmo que o filho tenha nascido. Sim, é uma realidade, infelizmente, até pelas questões subjacentes, não é? Quando morre alguém, por exemplo, um filho, mas que tem, por exemplo, 5 anos, ou um pai, ou um neto, ou algo assim do género, existem memórias, existem eventos de vida que nós podemos relembrar, existem fotografias. Quando há uma perda gestacional, nada disso existe. Existem os movimentos que foram sentidos, se é que uma idade mais avançada, existem ecografias, se efetivamente houve essa oportunidade, mas não existe grande coisas palpáveis. E depois, isto não é apenas a perda de um bebê, é a perda de tudo o que vem associado, a perda das expectativas, a perda do futuro, o medo de se calhar nunca conseguir vir a ser pai ou vir a ser mãe. E nós acabamos um bocadinho por descredibilizar isto. Acabamos, se calhar, por ter ali umas saídas infelizes e dizer, mas olha, não te preocupes, podes ter outra, ainda és novo. E isto, se calhar, para a pessoa não é bem aquilo que ela queria ouvir. Será, se calhar, se nós reagíssemos como reagimos com outros tipos de perda, seria muito mais fácil para a pessoa realizar o seu luto, porque também é uma questão que só a partir de um certo marco de idade estacional ou a partir de um dado de peso é que nós podemos fazer um ritual fúnebre. Se não existe, são coisas que cada família vai ter que arranjar o seu ritual e nem sempre podem ser questões bem resolvidas. Sim, mas é como dizes, já há sempre aquela expectativa e pronto, é sempre também uma dor e que devia ser encarado realmente como um luto, tal como outros qualquer. Aqui outra questão, a depressão pós-parto. Eu tenho a sensação que aqui no meio pequeno, como o nosso é algo que é muito desvalorizado, e mesmo quase para a própria família, pelos vizinhos, dizemos às vezes que no meio pequeno o povo é traiçoeiro a nível de língua, e podemos dizer que neste caso é algo que quando acontece não é apoiado o suficiente. Sim, a depressão de pós-parto é quase que muito encarada como ser má mãe, como não gostar do filho, e às vezes isto nem é uma questão de querer ou não. A mulher às tantas quer dar os cuidados que quer, não é? E a depressão de pós-parto não é apenas virada para o filho, também pode ser o descuido consigo própria. Isto também é preciso que haja um diagnóstico feito por alguém profissional. Mas acaba tudo por ser muito negligenciado, não é? Tudo o que é relegado à maternidade, nós estamos habituados a que seja tudo muito feliz, muito cor-de-rosa, muito perfeito, como nas revistas, e não é nada assim. E depois acabamos por nos esquecer que tudo o que é depressões pós-parto, os próprios baby blues, as próprias questões de trauma associado aos partos, isto acontece no feminino, mas isto também acontece no masculino. A depressão pós-parto pode acontecer a um homem da mesma forma que acontece a uma mulher. E nós não estamos propriamente preparados para lidar com isso enquanto sociedade.
Aqui, já que falamos mais na questão depois do bebê nascer, hoje em dia acho que ser mãe e pai não há, mas neste caso mais ser mãe não é o mesmo do que há muitos anos atrás, onde as mulheres eram, na maioria, domésticas. Hoje em dia já se exige mais das mulheres, a sociedade também já espera mais das mulheres, as mulheres também conquistaram mais no mundo. Depois, essa questão aqui do trabalho, da vida profissional, como já não estão mais por casa, existe o regresso ao trabalho aqui após a licença de maternidade. Como é que se deve apoiar aqui as mulheres neste caso? Porque realmente há aquele mito que estão a abandonar o filho. Sim, existe muito o medo de abandonar o filho, e isto acaba por ser quase que uma moeda com dois lados. Existem mulheres que estão doidas para regressar ao trabalho, porque aquilo é quase que um escape, e acaba por ser o regresso à normalidade e sentirem-se um bocadinho a pessoa que eram antes. E existem mulheres que efetivamente aproveitam este momento das duas uma, ou ficam com muito medo e acabam por ou despedirem-se ou tentar ao máximo atrasar este regresso ao trabalho, sempre com muito medo de conciliar as duas coisas, porque a realidade é que o trabalho por si só já é exigente, chegar a casa e ter um bebê para tratar, pior ainda. Há muitas mulheres que aproveitam estes momentos da licença para quase que fazer uma perspectiva daquilo que é a vida, e muitas delas já optam por mudanças de carreira drásticas, por seguir um sonho que não seguiram. Se calhar, enquanto sociedade, o melhor mesmo é evitar aqueles comentários de que falávamos, porque há sempre este comentário, ou de abandonar o filho, ou que fica mais feliz quando está no trabalho em vez de quando está no filho. E a realidade não é bem esta. Informar as mulheres sobre os direitos que elas têm no pós-parto e mesmo durante a gravidez é algo que é necessário, porque existe muita coisa que se calhar nem noção têm de que podem recorrer a ela. E aqui essa questão do medo e quase culpa, digamos assim, no regresso ao trabalho em muitos casos, requer também de certa forma um apoio por parte dos colegas e das entidades patronais. Sim. E o que nós vemos no dia-a-dia é que se calhar isto não acontece tanto quanto nós queríamos. Se por um lado, isto como em tudo na vida, se por um lado há pessoas que compreendem muito bem e dão todos os direitos que as mulheres precisam ou que os homens precisam para cuidar do bebê, por outro lado também há aquelas pessoas que se calhar não lidam tão bem quando um empregado precisa de tirar estas licenças, quando precisa de fazer uso da questão da amamentação, e depois ocorrem estes aspectos que acabam por ser quase que... são ilegais, não é? Dos despedimentos quando existem gravidezes, e nós ainda vemos isso muito hoje em dia, infelizmente. Aqui depois, com essa questão do regresso ao trabalho, há mães que optam por deixar os filhos ou com as avós, outras optam realmente pelas creches. No teu entender também aqui no próprio desenvolvimento da criança, não é? Com esse desapego mais dos pais, o que é mais importante aqui nesta fase para a própria criança? Talvez ir mesmo para uma creche onde possa ter outro desenvolvimento, tanto físico como cognitivo? As duas coisas acabam por ser um bocadinho importantes, não é? Nós todos sabemos que os avós têm um papel muito importante naquela que é a vida dos netos, tal como a socialização com outras crianças também. Isso deve ser sempre uma decisão muito pessoal, e cada família deve tentar olhar um bocadinho para aquilo que é o seu caso e para as possibilidades que tem, porque se calhar há pais que não têm a possibilidade de deixar com uma avó, com um avô ou com um tio, e acabam por sempre por optar por esta questão das creches, onde sabem que há sempre algumas atividades que podem estimular a criança, e é sabido que os 3 primeiros anos de vida são os mais importantes para estas questões do desenvolvimento. Mas não quer dizer que aquilo que se faz na creche também não se possa fazer em casa. É sempre esta decisão mais pessoal, tendo em conta aquilo que são os interesses de cada um. Falamos aqui de várias fases, desde a da adolescência, gravidez e tudo mais. Depois aqui a questão que realmente a criança começa a crescer, e aqui já se pede outro apoio dos pais. Já falamos agora muito da questão do apoio que a própria mãe precisa, os próprios pais, mas agora o apoio que a criança precisa, exatamente quando começa a entrar, se calhar, na fase da adolescência. Como é que se vê aqui este apoio e como é que se cria um bom seio familiar? Isto do apoio aos filhos acaba quase por ser uma questão que vem desde sempre. Cria-se ali uma ligação, o que nós chamamos de vinculação. Quanto mais segura esta vinculação, melhor permite ao mesmo tempo que a criança explore o espaço, também que ela se sinta confortável e segura para explorar e saber que tem sempre um lugar onde voltar. Neste caso os pais, podem ser outras pessoas quaisquer.
E é muito importante que nós percebamos que, enquanto pais, nós somos um modelo para a criança. A criança aprende muito por imitação, portanto, tudo aquilo que nós fizermos vai ter algum peso na forma como ela se desenvolve. E além disso, a criança também precisa destas questões do brincar, os elogios, aquilo que nós chamamos de uma parentalidade positiva, também é chamada de parentalidade gentil. Existem várias vertentes ligadas a esta questão. E a criança precisa muito deste suporte, mas também de alguma independência para que se vá desenvolvendo conforme aquilo que são os desejos dos pais e conforme os ideais de cada família. Muito bem, aqui o nosso tempo já está a chegar ao fim, mas antes de terminarmos, gostava que deixasses também aqui um apelo aos futuros pais, mas essencialmente aqui às mulheres, seja nas 3 fases de transição que falávamos há pouco. Que apelo é que deixas aqui, que mensagem, neste caso como psicóloga, e a importância também da saúde mental em cada fase que uma mulher ultrapassa? Em primeiro lugar, que é muito importante esta questão de ter acompanhamento quando se sente que se precisa de ajuda. Precisar de ajuda não é visto como um fracasso, não é? Nós, para termos bebés felizes, costumamos dizer que precisamos de mães felizes. E nós, ao cuidarmos das mães e dos pais, acabamos por estar a cuidar um bocadinho daquilo que é o futuro, ou seja, daquilo que é o bebé. E acaba por ser muito por aí, não haver vergonha, não haver tabus, por mais que seja uma questão que pela sociedade seja olhada de lado. O que acaba por interessar é que a mulher se sinta bem, que o homem se sinta bem, que toda a família esteja bem, porque nós, para termos assim uma família feliz, aquilo que chamamos de família feliz, não é? É necessário também que haja saúde mental, não podemos apenas priorizar aquilo que é a saúde física. Ok, muito bem. Obrigada aqui pela tua presença. Acho que é importante também falar desses temas. Há muita tendência de falar dos comportamentos de risco na gravidez, mas não se fala tanto na pressão da sociedade ou até mesmo no pós-parto. Como dizes, às vezes a preparação da gravidez esquecemos para o que vem a seguir com a própria mãe e neste caso, a saúde mental. Por isso agradeço uma vez mais por estares aqui. Pelo convite. E quanto a mim, despeço-me por hoje. A terceira dimensão regressa amanhã. Até lá, fico bem.